Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, pessoal. Estamos começando uma nova sessão, tá? Não é um novo tema, não, é uma nova sessão no canal. Dessa vez nós vamos abrir uma sessão de entrevistas. E por quê? Uma sessão, inclusive, bastante comum em vários canais no YouTube, né? Mas por que a sessão de entrevistas? Porque tem vários temas, claro, que eu não sou especialista. Então eu tenho que trazer o especialista para discorrer sobre o assunto para vocês, porque senão eu não vou ter autoridade intelectual para estar falando para vocês. Nada melhor que começar esse tema do que de falar de nutrição. E para isso eu trouxe aqui, ó, Diego Machado, né? Seja bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite. Beleza? A gente vai falar de nutrição para endurance, ou seja, resistência, né? Um pouquinho disso aí. E espero que essa entrevista aí seja bastante proveitosa. Espero que todos gostem e que venham várias dúvidas que a gente possa resolver também. Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Digam então, obrigado mais uma vez por receber a gente aí aqui do canal, aqui no seu consultório, tá bom? Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal quem é você. Então você é formado em nutrição? Sim, sou formado em nutrição em Ribeirão Preto. Eu nadei há 19 anos, eu comecei a treinar profissionalmente natação e há quase 10 anos eu introduzi o triatlo. Então você também você é triatleta e antes do triatlo você tinha essa especialidade em natação? Natação, que a gente achava que era endurance na natação, só que aí a gente vai pro triatlo e a gente vê o que é endurance. O que é de endurance para valer. Já fez Ironman, né? Já fiz alguns Ironman, já fiz meio Ironman, algumas maratonas. Já conseguiu... Bicho é fera, meu. Já conseguiu o índice para o Havaí, né? Já fui classificado para o Havaí também, para os mundiais também. Então é uma pessoa que não é só um nutricionista, né, gente? É uma pessoa que tem toda uma vivência como atleta, então sabe todos os percalços que a gente passa quando a gente vai fazer uma coisa de aventura, quando a gente vai fazer uma atividade de montanhismo, que a gente fica lá 10, 12 dias fazendo uma trilha, uma travessia, ou pendurado numa corda, numa parede. Então eu acho que isso aí é o mais importante pra gente. Diego, então assim, quando a gente pensa em endurance, em atividades esportivas, nem sempre, eu não vou falar com você de atividades que são de alto rendimento, tá? Porque assim, quando a gente fala de montanhismo e escalada, muitas vezes não é uma atividade de alto rendimento. Coisa de aventura o pessoal costuma puxar uma pegada forte, sim. Mas o montanhismo e a escalada não. Mas eu classifico como uma atividade de endurance porque a gente fica, às vezes, mais 4, 5, 6 dias pendurado na corda, pendurado na parede, e sob o esforço que não está no pico ali do limiar de lactato, algo parecido. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Claro. Mas existe um esforço físico contínuo durante 4, 5, 6 dias lá. Quando a gente pensa numa nutrição, numa alimentação para endurance, qual que é o foco? O foco realmente tem que ser carboidrato, eu posso dar uma mesclada com proteína, como é que funciona esse negócio? Essa é a grande questão hoje em dia no endurance, de você usar o carboidrato, você usar a proteína, você usar a gordura. Essa briga vai ser eterna e cada um vai ter a sua linha de raciocínio. Só que fisiologicamente a gente precisa imediatamente, a todo momento, a gente precisa do carboidrato. Certo. É ele que vai gerar energia rapidamente para você. Se a prova vai ter 4 horas, 10 horas, 24 horas, é sempre o carboidrato. Tá. A gente consegue usar as outras formas de energia do nosso corpo, só que só vão ser usadas da maneira correta se nós tivermos o carboidrato. Tá. Então assim, eu posso colocar uma proteína no meio, mas desde que eu tenha um suprimento contínuo de carboidrato. Exatamente, desde aquele nosso famoso glicogênio hepático muscular, a gente esteja sempre suprindo ele. Se eu não comer proteína durante a prova, não tá de boa, não vai gerar nada. Ou você acha que tem que ter um pouco de proteína? Não há necessidade da proteína. Necessidade. Dependendo da atividade, como você vem treinando, como você vem se alimentando, essa necessidade da ingesta de proteína dentro do endurance não se faz. Não há essa necessidade. Não. Porque uma vez eu estava fazendo coisa de aventura e a gente, era um quarteto, né? E eu falava para a pessoa assim, eu acho que vou comer uma barrinha de proteína, alguma coisa assim. E eu vi que eu era o mais, vamos dizer assim, experiente do grupo nesse sentido. E eu vi que o pessoal não estava muito afim de comer proteína, né? Eu senti deles esse feedback. E lá que eu fui aprender, quer dizer, que eu fiquei naquela dúvida, será que eu não estou fazendo besteira, né? Porque a proteína ela é um pouco mais lenta de digestão. Entendi. Aí só que ela te dá uma saciedade para ela ser mais lenta. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, eu vou comer mais proteína para ficar mais saciado. Só que você está dando a energia que o teu corpo precisa?
Não. Nem sempre. Nem sempre. Uma vez, uma coisa de aventura também, eu nunca tinha experimentado isso em lugar nenhum. Eu acho que talvez você já tenha experimentado, você tem muita experiência nessa parte de endurance, né, de estar sempre próximo do pico. Uma vez eu fui fazer uma coisa de aventura e eu estava numa fase de bike, de mountain bike, e assim, de repente eu desmontei. Caí. Aí um integrante do nosso grupo falou, você acabou seu glicogênio. Aí eu falei, como assim acabou meu glicogênio? Não, acabou seu glicogênio. Toma essa barrinha. Aí eu comi a barrinha e ela falou, foi a Micaela Lopes, você conhece, ela é do nosso quarteto, né, da corrida de montanha. Aí ela falou assim, você vai tomar esse gelzinho, mas você vai ver que não vai durar nada. Você só dá uma resistadinha. Vai dar uma resistadinha e vai desmaiar de novo. Aí eu falei, beleza. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que parar para comer alguma coisa específica? Esse ponto a gente sempre trata o seguinte, nunca deixar chegar nesse ponto. Mas chegou. Chegou, vamos lá. Tem 2 pontos aí. Primeiro que você estafou, que se fosse fácil a gente queimar a gordura começaria a ser quebrada e você continuaria a atividade física na mesma intensidade, na mesma performance, correto? Só que não é tão simples assim. Você vai precisar jogar os míseros carboidratos e abaixar a intensidade, virar vamos falar assim, provavelmente endurance, para você começar a gastar essa gordura, correto? Certo. Só que há outro ponto também nesse caso, que é de você estafar, acabar o glicogênio hepático, acabar o glicogênio muscular, que a gente tem em nossos estoques, que a gente consegue ter várias milhares de calorias aí. Só que você precisa colocar esse carboidrato e colocar os sais minerais. Porque você tem temperatura que gera mais calor no seu corpo, a ausência dos sais, perdão, você vai gerar mais caloria e vai perder mais caloria à toa. Que aí vai te dar sinais. Então assim, a curto prazo eu não consigo resolver isso. Na prova eu não conseguiria resolver. Porque lá o pessoal o pessoal falou pra mim assim, não, quando chegar na área de transição, come um bolo, come um... Nesse estafado que você chegou, normalmente você tem que parar um pouquinho. Tem que parar e jogar muita comida para dentro, muito carboidrato para dentro, muito sais, sódio, potássio, magnésio, cálcio, jogar tudo para dentro, restabelecer, voltar aos poucos e aumentar a fracionar essas ingestas. Entendi, ou seja, só na área de transição. Uma prova assim que eu tô ali em cima da bike e não tenho disponibilidade de comer, de nada, né? Eu vou ter que chegar na área de transição, vou ter que dar um break, vou ter que parar um pouquinho. Por isso que essa parte de logística, os nutricionistas sempre têm que estar atento em montar estratégias de prova junto com o atleta. De você saber quanto tempo você vai ter de um ponto de hidratação ao outro, o que você pode levar de comida, o que você pode levar de gel, barrinha e tudo mais, para você não chegar nesse ponto e perder performance. Legal, beleza. Outro ponto, agora isso é uma coisa também, outra coisa muito minha, que até hoje eu não consegui decifrar o porquê que acontece isso. Eu tenho muita cãibra. Beleza. Mas assim, quando eu falar pra você que eu tenho muita cãibra, eu tenho muita cãibra. Então assim, uma vez eu estava fazendo uma travessia Petrópolis-Teresópolis, ali na Serra dos Órgãos, e aí eu resolvi puxar uma travessia que a gente costuma fazer em 3 dias. 3 dias de travessia, com mochila de 30 quilos nas costas. Cara. Aí eu não tinha, só tinha um final de semana pra fazer. Aí eu falei, vou puxar em 2, né? E aí quando chegou no ponto da travessia, eu tive uma cãibra generalizada no corpo. Assim, eu tive cãibra da pontinha do dedo? Da pontinha do dedo do pé até as mãos, assim, acabou de cair assim. Travar no chão. Certo. Por que acontece isso? O que eu posso fazer para resolver isso? Tem alguns fatores. A cãibra, infelizmente, ela não é incisiva na falta do potássio, né? Que todo mundo, vamos falar assim, na época do Guga, lá em 99, quando ganhou e tudo mais, a falta da banana, a falta do potássio. Nesse caso, você tem um condicionamento físico. Certo. Só que você extrapolou essa performance. Entendi. Dessa sua zona de conforto, extremidade disso. Então foi falta de preparo físico. Falta de preparo, a gente pode falar. O que acontece? Você começa a machucar o músculo de uma certa maneira que essa perda de sais é muito graduante. Tem uma relação com perda de sal também. Muito grande. Só que você perde mais sais, vamos falar assim, por hora, por minuto. A perda é muito maior. Então, essa reposição deveria acontecer. Só que você está no meio aquoso. Certo. Você acha que está tudo bem, não estou perdendo sais, de certa forma. Sim. Então essa reposição fica negligenciada. Então a gente tem que estar até com uma super compensação antes da prova que dá uma segurada a mais. Então antes da prova seria uma estratégia de repente aumentar a ingestão de sais? E aumentar as sais.
Só sódio? Sódio, potássio, magnésio, zinco, o que você conseguir jogar desses sais assim que a gente tá... Quando você fala da prova, seria quanto tempo antes? Nesse caso, você vai fazer 2 dias de prova, a gente poderia pensar em 2, 3 dias... Você tem 2 horas antes? Isso, de super hidratação. Hidratação, muita gente confunde hidratação com água somente. E se você se hiperidratar, você vai ficar desidratado pela ausência de sais. Isso daí é um grande ponto nos enduras que acontece. Sim. Então, se você joga muita água de coco, Gatorade, sal, castanhas salgadas... Tem alguma suplementação, né? Que o pessoal... Tem as cápsulas de sal mesmo, você pode fazer. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Durante. O endurance sem sal, sem água e sem carboidrato, acabou. Você não vai ter performance. Só para eu ter mais ou menos uma ideia aqui, antes, 72 horas antes, o que? Uma pastilha de sal, assim, por dia? Não, umas 10 por dia. 10 por dia? Dependendo da concentração das cápsulas, né, como eles são muito comerciais, eles não são tão agressivos, tão incisivos para cada individualidade, vamos falar assim. Então nós poderíamos pensar, dependendo da quantidade, a gente tem pessoas que em termos de atividade física, ele acaba perdendo até 2 gramas de sódio por hora. Eu acho que talvez seja o meu caso. 2 gramas são 2 sachês. Porque eu tenho muita câimbra. Então, talvez você tenha uma sudorese muito grande, um suor exagerado. Então, esses sais você não está vendo. Não, dependendo do que eu faço, eu passo a mão no braço assim, eu consigo sentir. Aquela areia. Areia, assim. Exato. Areia no pescoço. Então, esses sais você tem que vir jogando quanto antes. Se você vir jogando quanto antes, você vai ter um pouquinho desses sais, mas é mais por equilíbrio osmótico que o corpo vai estabelecer mesmo. Não é que você está perdendo mais que está ingerindo necessariamente. Você já está mais respaldado. Só que o corpo vai falar assim, não aguento segurar tudo isso. Então eu jogo um pouquinho fora antes. Entendi. Mas antes disso do que faltar, né? Exatamente. Então você vai fazer, vou fazer uma salada e vou jogar um pouquinho mais de sal, vou jogar um macarrão, vou jogar um pouco mais de sal, uma batata, uma cenoura, vou temperar com mais sal. Já ajuda bastante. E a hidratação vai vir também. Bom, falando em hidratação, pessoal, eu estou com aqui alguns produtos. Aliás, quem está promovendo esse encontro é a Science Sport, ok? E a Science Sport, que está chegando no Brasil, primeiro, obrigado, Science Sport, por promover esse encontro, beleza? E ela está chegando no Brasil, é a maior empresa especializada em nutrição esportiva para endurance que tem no mundo. É uma empresa de origem inglesa. E a gente está falando de hidratação. A questão da hidratação é o seguinte, a CIS, né, a abreviação, eles têm um gel que a gente parece que precisa tomar menos água. Correto. Então assim, eu tomo água, porque isso aí é outro problema na questão dos géis, né, de maneira geral. Sim. Né? E o fato de eu tomar um pouco menos água ajuda? Assim, na hora do gel, porque como é que funciona isso? Vai ajudar principalmente na facilidade da absorção desse gel, dessa facilidade de você ingerir esse carboidrato. Tá. Porque os demais carboidratos, os demais géis são mais concentrados, então eles precisam de mais água. Então o CIS ele já vem com uma concentração com água, certo. Então você precisa de menos água para absorver melhor esse carboidrato. Então facilita. Facilita demais e você consegue ter uma logística muito melhor. Você não vai estar correndo rápido e conseguir ingerir 300, 400 ml de água para absorver aquele gel. Entendi. Um simples copinho a gente... 300, 400 ml de água para um gel? Dependendo do tipo de gel, a gente precisaria disso. Quer dizer, mas ninguém faz. Ninguém vai fazer. Ninguém faz isso. Porque tanto é que muitas atividades de endurance, ou não somente, eles tomam tanto carboidrato que aí tem aquele problema estomacal, problema intestinal no fim da prova. Entendi. Porque essa concentração saiu do controle. Saiu do controle. No CIS você consegue ter essa concentração sempre otimizada. Porque precisa de menos água. Menos água. E é mais fácil de você ingerir essa quantidade. Entendi. E muito mais rápida a absorção também do gel. Legal, bacana. Outra coisa que eu vi do X aqui, que é comparado com outros géis, eles têm uma maior concentração de cafeína. Eles têm o de 75 mg e de 150. Correto. E o normal, assim, que eu vejo, assim, 30, 40 mg. O fato de ter um pouco mais de cafeína também, naquele meio de prova pro final, ajuda também. Eu particularmente sou muito fã, muito adepto da cafeína. Certo. Né? E a cafeína ela tem os seus resultados ergogênicos específicos para as provas. E a gente consegue ter uma concentração otimizada. Muita gente fala de você ficar mais acelerado somente, certo. Mas esquece que ela é promovida para a parte de concentração. Então você faz a atividade mais concentrado, você tem menos perdas dissipadas de energia. Entendi. Então se você quer dar um sprint, vamos supor, já que nós temos aqui duas concentrações, 75 mg de 150.
você vai ter que aprender também a lidar com isso. Certo. Quanto que você precisa de mais ou menos cafeína, Certo. né? Só que a cafeína também, ela vai te dar, por você estar com mais concentrado, você vai ficar mais intenso na atividade, consequentemente você vai precisar de mais água também. Mais água também. Então são coisas que uma vai levando a outra. Entendi. Então, Só que se eu tô usando um gel que tem cafeína, eu vou aumentar um pouquinho mais a quantidade de água. E também a concentração de sais, que se você coloca um pouco mais de água, você consequentemente vai diluir um pouco mais de sódio. Toma um comprimidinho. Exatamente. Então a combinação que a gente tem perfeita aqui, ele já vem com sais, já vem com cafeína, já vem com essa concentração de água do gel. Isso aqui, certo. Isso aqui tem 150, por exemplo. Esse aqui tem 150, eu tenho que, se eu comparar, por exemplo, com esse daqui... Tem um de 75. Tem o de 75 e tem o normal, né? Normal, isso. Esse aqui, ó. Então esse aqui de 150 eu tenho que tomar mais água que esse aqui de... Principalmente mais o sal. Mais o sal. Exatamente. Tá. Principalmente mais os sais, que você vai aumentar essa intensidade de ativação muscular, ativação, concentração, né? De você melhorar essa fadiga, de melhorar essa performance no momento que você está debilitado. Entendi. Então, a gente joga isso, que essa cafeína vai te dar essa concentração, esse poder e te impulsionar para aqueles momentos mais difíceis da prova. Legal, beleza, show de bola. E uma última pergunta. Isso aí, eu vou falar para você o que eu fiz, assim, como leigo. Tá. E aí você fala se eu errei, exagerei, tá para baixo, ou se tem que ter uma avaliação mais detalhada. Porque assim, quando eu, por exemplo, eu fiz uma prova de uma coisa de aventura que foram 300 km. Então, a gente não concluiu essa prova toda, porque a gente tomou corte antes, era uma prova que tinha vários cortes, mas a gente fez uma boa parte da corrida e eu calculei, o que a gente faz? A corrida de aventura você vai pro mato, você entra no mato, desembesta no meio do mato, não sabe onde você tá, no mato e vai que vai. Aí eu calculei mais ou menos assim, bom, próxima área de transição daqui a 8 horas. Aí o que eu fiz? Mochila, coloquei 60 gramas, eu estou falando para você o que eu fiz, não sei se eu acertei ou se errei. Eu coloquei 60, eu programei 60 gramas de carboidrato por hora. Por hora. Isso aí, tá bom, tá ruim, tá pouco, tá muito... Se a gente... Eu peso 83 quilos. Não sei se isso aí tem uma... Tem muita recomendação. Sempre tem várias recomendações por hora, recomendações por peso. Vale a pena então eu fazer um cálculo por hora? Dá pra gente fazer, estipular, claro. Só que a corrida de aventura tem uma particularidade. Que você não sabe o ambiente que você tá. Sim. Tem gente que se adapta ao calor, se adapta ao frio, se adapta ao meio úmido ou não. Certo. Qual que é teu gasto calórico médio? Você não sabe qual que te espera. Sim. Você não sabe se são 8 horas descendo ou 8 horas subindo. Sim. Esse gasto, provavelmente, ele vai ser bem maior do que 240 calorias que você colocou de carboidrato. 60 gramas de carboidrato por hora. Perdão, 240 por hora. Então, 6 horas aí a gente teria 1.400 calorias. Um pouco. Uma grama de carboidrato dá mais ou menos 4 calorias. Isso, 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Então a gente precisaria suprir, respaldar muito mais. Se a gente fosse... Você acha que eu deveria jogar mais gramas assim? Mais gramas de carboidrato, pelo menos está na mochila. Porque você não sabe. Se a gente fosse correr no plano, no parque e tudo mais, você sabe o que te espera. Correto? Então assim, se a gente tem 22 gramas de carboidrato aqui no gel, então eu vou comer um gel por hora. Beleza. Você sabe o que te espera. Você vai fazer uma atividade mais longa, que você tem que vir fracionando mais precocemente também. Certo. Tá certo? Então, o que acontece? Um erro que eu acho muito comum, que a galera faz nessas enduras, é de você pegar, olhar a rotulação do carboidrato, a rotulação do gel, de falar assim, a cada 40 minutos você toma um gel, a cada X minutos você toma... Você acha que isso aí é balela? Porque é um conceito relativo? É muito relativo, pelo fato de que você está na 5ª hora de prova, você teve 4 horas nas costas. Você não está gastando a mesma caloria por minuto do que você estava no começo da prova. Entendi, não, com certeza, tem tudo a lógica. Então você tem que trazer mais... Tem que ser proporcional ao momento da prova. Ao momento da prova. Entendi. Então assim... Isso é uma coisa que eu vou mudar então. Porque nessas horas... eu era muito... Você sabe, isso é muito quadrado. Quadradinho. Eu dava para uma hora, pum. A logística, às vezes, ela fica mais dificultoso. Mas se você tem essa facilidade dessa qualidade da CIS hoje, você consegue trazer com mais efetividade. Entendi. Correto? Eu acho assim, 60 gramas de carboidrato por hora muito bom para provas que a gente sabe que nos espera. Tá. Para a corrida de aventura,
pra montanha. Pode aumentar. Vamos colocar. Porque assim, nunca a gente vai conseguir colocar a quantidade, a gente vai ingerir a quantidade calórica que a gente vai gastar. Nunca. A gente sempre vai ter um déficit. Só que quanto mais próximo e mais fácil for, mais digestível for essa quantidade de calorias, mais o nosso rendimento pode ser favorável. Beleza, uma coisa que eu percebi que também a CIS trouxe é que eles têm uma barrinha que substitui o gel. Isso aqui, como é que me ajuda? Assim, me parece que tem uma digestão mais lenta, é isso mesmo? É isso pela ausência de água, né? A ausência de água você vai ter a digestão de carboidrato sempre é a mesma, tá? A gente já tem uma enzima na saliva que digere o carboidrato, já começa a quebrar o carboidrato. Só que quanto mais essa concentração de carboidrato e água for otimizada, melhor a digestão. Só que chega num ponto que você cansa do gel, daquela coisa pastosa, você quer uma mastigação. E a barrinha ela vem com uma parte vegana, somente de frutas, que também te dá esse paladar diferente, você tem uma mastigação. E aquele momento que você vai abaixar um pouco a temperatura corpórea, vai baixar um pouco o batimento cardíaco e vai ter essa mastigação. E aí você consegue se alimentar com ela e se hidratar através com outras Você acha que vale a pena fazer, por exemplo, assim, dar uma intercalada, uma barrinha, um gel? Eu posso fazer dois gels e uma barrinha ou fica a critério de... Fica a critério, porque em termos de concentração, eles são praticamente iguais. O que o gel é melhor é que ela é mais rápida. Beleza, a CIS também tem a barrinha, que seria um substituto para o gel. Correto. O gel deles é legal também que ele já é mais diluído, ele não é aquele gel pastoso também. A barrinha, agora eu estou falando com uma dedução minha. Ela me parece que pelo fato de eu ter que digerir um pouco mais, vai custar um pouco mais para digerir, ela vai disponibilizar para mim com um pouco mais cadenciado. É isso mesmo? A ideia é essa? A ideia é essa. E você tem essa fadiga do gel, né? Esse enjoo do gel, de muitos géis durante a prova. Então eles abrem mais esse leque para entrar no mercado, como já se disse, já ser referência mundial no Endurance. Você tem uma qualidade grande na barrinha da CIS e 25 gramas de carboidrato. Certo. Só que a gente vai precisar, aí vai ser momentos específicos de cada prova. Você precisa dar uma baixada na temperatura, baixar o batimento cardíaco e precisa colocar um pouquinho mais de água para otimizar essa digestão dos carboidratos da barriga. Entendi. Então, assim, eu consigo, vamos dizer assim, dar uma simulada como se eu estivesse de repente comendo uma fruta. Exatamente. Eu consigo dar uma simulada. Exatamente. Entendi. Ela vai ter esse paladar diferente, vai ter essa mastigação, que às vezes a gente acha que somente pela mastigação você consegue ingerir, a caloria, propriamente dito, e não é assim. Só que você tem essa mastigação e ela está te dando essa fonte de carboidrato. Legal. Show de bola. Diego, muito obrigado. Obrigado eu, Assis, obrigado você. Obrigado, Assis. Obrigado você pelo seu tempo. Que isso. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom? Qualquer curiosidade, joga no canal, joga nos comentários, manda um e-mail pra mim que eu passo pra fera e aí a fera responde vocês. Com o maior prazer. Beleza? Se vocês tiverem um tempinho, não esqueçam de acessar o meu site, tá bom? www.victorcarvalho.net. Diego, obrigado. Obrigado pelo convite, sucesso pra gente, tá bom? Pessoal, valeu e até o próximo.